casa é simples como tu és de madeira, que o meu pai me fez os seus passos estalando na madeira me alegra, pois eu sei que estás vindo. Se assente no melhor lugar que eu me assento, junto aos seus pés, e me contas mais sobre o teu reino nos céus. Entra em casa, é simples como tu és de madeira, que o meu pai me fez os seus passos estalando na madeira me alegra, pois eu sei que estás vindo. Se assente no melhor lugar que eu me assento, junto aos seus pés, e me contas mais sobre o teu reino nos céus. Não há lugar melhor pra estar do que em casa, sentado aos seus pés. Não há voz mais doce que a tua, que me leva à essência do amor. Não há lugar melhor pra estar do que em casa, sentada aos seus pés. Não há, Senhor, não há voz mais doce que a tua, que me leva à essência do amor. Quando estou contigo, me sinto seguro. Teu amor é minha luz, me guia no escuro. Em ti sou completo, me chamas pra mais fundo. Em ti encontrei o amor mais puro. Não há lugar melhor pra estar do que em casa, sentado aos seus pés. Não há voz mais doce que a tua, que me leva à essência do amor. Graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Amados, certa vez, Jesus, ele disse para um homem que o procurou, junto com outras pessoas que estavam ali ao redor de Jesus, e Jesus diz a seguinte frase: que nenhum de vocês que estão aqui vão crer em mim se vocês não verem da minha parte eu fazer sinais, prodígios e maravilhas. Eu acho tão interessante esta palavra e tão atual para nós neste tempo, queridos, onde nós somos convidados pelo Senhor a fazer exatamente o que Jesus fez, fazer com que as pessoas possam crer na vida e nas obras do Senhor Jesus Cristo, para que possam crer nele. A Bíblia diz que como crerão se não há quem pregue? Como eles vão crer se não há quem fale,
quem testemunha a respeito da vida e das obras de Jesus Cristo. Não é verdade? E a palavra também nos inspira, nos ensina e nos instrui. Está ali em Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Ali a palavra instrui que cada novo convertido, cada crente, cada pessoa que venha ter um encontro pessoal com Jesus e tenha a sua vida salva e transformada, ele venha dar testemunho a respeito da sua vida. Como foi a sua conversão? Qual foi a obra maravilhosa que Jesus operou na sua vida? Qual foi o milagre que Jesus fez em você? Foi uma cura de uma enfermidade? Foi a libertação de um vício? Foi a restauração de um casamento? Foi a transformação da sua vida financeira? Talvez você estava tão endividado, não tinha como pagar, e Deus abriu portas te dando um bom emprego, e você trabalhou, recebeu saúde, e você deu a volta por cima. Qual é o testemunho que você pode dar hoje a respeito da vida de Jesus, das obras de Jesus, o que Jesus fez em você, o quanto você confia no Senhor, e que o seu testemunho, que as suas palavras venham fazer com que estas pessoas creem em Jesus. O nosso papel não é convencê-los, o nosso papel é anunciar Jesus. E papel de convertê-los e de convencê-los do pecado, do juízo e da justiça, cabe ao Espírito Santo. Nós não temos a função de convencê-los, mas a nossa função, o nosso papel é sermos testemunhas de Jesus, daquilo que Ele fez ontem, faz hoje e aquilo que Ele continuará fazendo por toda a eternidade. Amém, queridos? Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você, e nesse texto diz exatamente isso, que Jesus, quando foi procurado por um homem, necessitado para trazer cura ao seu filho, ele se aproxima de Jesus junto com outras pessoas, e Jesus diz isso: olha, você não vai crer em mim se você não ver eu operar um milagre. E o relato do texto eu gostaria de ler com você. Abra sua Bíblia, querido, por favor, ali em João capítulo 4, a partir do versículo 46. João 4, 46. Vamos ler juntos? Abra sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia eletrônica, por favor. O texto diz assim para nós, queridos. Versículo 46. Em sua viagem pela Galileia, Jesus chegou à cidade de Caná, onde havia transformado água em vinho. E havia ali um homem da cidade de Cafarnaum, oficial do governo, cujo filho estava doente. Quando ele soube que Jesus tinha chegado da Galileia, da Judeia, e viajava pela Galileia, este homem foi procurar Jesus e pediu a ele que viesse a Cafarnaum para curar o seu filho, que a essa altura se achava já às portas da morte. Jesus disse: nenhum de vocês vai crer em mim se eu não fizer sinais e maravilhas. O oficial do rei implorava: Senhor, por favor, venha já, antes que o meu filho morra. Então Jesus lhe disse: volte para casa, o seu filho está curado. O homem creu em Jesus e foi para casa. Enquanto ele estava ainda a caminho, alguns dos seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que tudo ia bem, o filho dele estava vivo. E ele então perguntou quando o rapaz havia começado a sentir-se melhor. E eles responderam: ontem à tarde, em torno da 1h, a febre o deixou. Então o pai percebeu que aquele era o momento exato em que Jesus havia dito: o seu filho está curado. E o oficial, juntamente com toda a sua família, creu em Jesus. Eu vou repetir novamente. Então o pai percebeu que aquele era o momento exato em que Jesus havia dito: o seu filho está curado. E o oficial, juntamente com toda a sua família, creu em Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do nosso Senhor. E que palavra poderosa que o Senhor nos dá neste momento em que temos vivido. Porque nós temos
da parte de Jesus a palavra de vida, a palavra, querido, de cura, a palavra de transformação, a palavra de confirmação, a palavra de esperança, a palavra de fé, a palavra de ânimo, a palavra que faz com que a pessoa venha crer, se posicionando em Jesus Cristo, crendo no favor imerecido da parte de Jesus sobre a sua vida. Amados, nós fomos convocados pelo Senhor para sermos imitadores dele, para sermos discípulos de Jesus, sermos a cada dia semelhantes a Jesus. Não apenas na sua imagem e semelhança, não apenas na questão física, sermos pessoas bonitas, pessoas que andam bem vestidas, pessoas que amam umas às outras, mas pessoas que têm o caráter e que têm a vida de Cristo para oferecer para as pessoas. Jesus disse que aqueles homens que vieram buscá-lo para uma cura, Jesus é claro que tinha poder para curá-lo, mas mais do que isso, Jesus queria alcançar o coração de cada uma daquelas pessoas, principalmente deste oficial, principalmente deste marido, deste pai, principalmente deste homem que foi buscar em Jesus a resposta para o seu filho, a vida para o seu filho. E é importante nós observarmos isso a respeito do testemunho. Jesus, ele estava em Caná da Galileia. Jesus havia de se manifestar e fazer o primeiro dos seus milagres, dos seus muitos milagres. E eu creio, querido, que aquelas pessoas que participaram da festa das bodas de Caná, aquelas pessoas que participaram, testemunharam para os seus amigos, para os seus vizinhos, no seu trabalho, no seu dia a dia, tudo quanto eles haviam visto da parte de Jesus. Eles testemunharam que Jesus estava naquele lugar, naquele casamento, naquele momento, e que de repente o vinho acabou, mas Jesus transformou água em vinho. Jesus operou um milagre. Então eles testemunharam isso e compartilharam para o máximo de pessoas possível, e essa notícia, ela correu. Essa notícia, essa boa notícia, esta excelente notícia do milagre de Jesus, ela andou, ela avançou pelas redes, vamos usar atualmente aqui pelas redes sociais da época, de boca em boca. E hoje nós temos a mesma oportunidade. Nós temos, querido, hoje o chamado de também anunciar, de testemunhar para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, onde trabalhamos, onde estudamos, aonde caminhamos, com as pessoas que se aproximam de nós, pelas redes sociais, seja ela qual for a que você usa, mas testemunhar o poder que há no nome de Jesus, testemunhar a obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário por você, por mim, por cada um de nós, e falar que Deus amou o mundo de tal maneira, e que enviou Jesus Cristo para pagar o preço pelos nossos pecados, e nos dar de graça a vida eterna, de que Jesus veio para desfazer toda obra maligna, toda obra do mal, sobre a vida da humanidade, e todo aquele que crê nele será salvo. Nós podemos anunciar, testemunhar o que Jesus fez ontem, está fazendo hoje, e vai fazer na vida dessas pessoas. E Jesus, querido, estava aqui diante de um homem apavorado, diante de um homem ali, querido, entristecido, porque o seu filho estava prestes a morrer. Mas este homem, ele ouviu alguém testemunhar, alguém falar de que Jesus estava passando por ali e que Jesus havia operado um milagre, e ele creu. Ele teve a grande oportunidade de ouvir falar do que Jesus fez. Ele nunca tinha estado com Jesus, mas ele ouviu falar a respeito de Jesus, e isso foi suficiente para que ele pudesse procurar a Jesus. Quantas pessoas, querido, precisam neste momento ouvirem falar a respeito de Jesus, e quando ouvirem falar que Jesus continua curando hoje, que Jesus continua convertendo corações hoje, essas pessoas de alguma forma vão procurar a Deus, talvez através da sua vida, talvez eles vão na sua casa, vão na sua célula, talvez eles vão, querido, procurar você e falar, fala para mim a respeito desse Jesus,
Fala para mim a respeito deste Deus em que você serve. Fala para mim a respeito do que esse Deus pode fazer em favor da minha vida. Eu estou pronto, eu estou pronta para entregar a minha vida para este Jesus. E aqui diz o texto, amados, que este homem, ele foi até Jesus. Este homem foi até a presença de Jesus porque ele ouviu. A Bíblia diz: como é que vão crer se não há quem pregue? Como é que eles vão crer se eles não ouvirem a respeito da palavra de Deus, da vida de Jesus? Então aqui a importância de Jesus dizendo: nenhum de vocês vão crer se vocês não virem, não apenas me virem, mas não virem eu operar milagres, eu fazer o sobrenatural do meu Pai através da minha vida ser manifestada. E ali então o homem conta a sua história para Jesus. E ele diz: Senhor, urgentemente, que seja agora, que seja o mais breve possível, vamos até minha casa, vamos para Cafarnaum comigo, porque o meu filho está passando mal, o meu filho está doente e provavelmente está às portas da morte. Jesus se comoveu por aquilo, querido. Jesus, quando ele é chamado, Jesus, quando é procurado, Jesus, quando é clamado, Jesus, quando ouve alguém buscando a sua face, ele não vira o seu rosto, ele não fecha os teus ouvidos, não, ele para atentamente para ouvir a oração, para ouvir o clamor, para ouvir o pedido de uma pessoa. E ali Jesus então para ouvir a história daquele homem. E Jesus vê que aquele homem, querido, teve fé suficiente para vir buscá-lo e confiou que Jesus poderia, indo à sua casa, tocar na vida do filho para que o filho fosse sarado. Queridos, algo tão tremendo e maravilhoso foi que Jesus disse para ele, mais ou menos assim, entre linhas: eu não preciso estar na sua casa, eu não preciso sequer estar presente lá e tocar no seu filho, basta você crer que eu possa fazer e operar este milagre. E Jesus então diz: olha, vá para sua casa, volte para sua casa, o seu filho está sarado. Jesus disse, Jesus liberou uma palavra na vida daquele homem, porque aquele homem creu. Ele disse então: vá, volte para sua casa, o seu filho não está mais enfermo, a partir de agora eu libero uma palavra de cura, de restauração e uma nova vida, um novo tempo começa na vida do seu filho, da sua casa e da sua família. E a Bíblia diz que aquele homem, querido, com certeza coração grato, com certeza agradecido a Jesus, primeiro por ter conhecido, segundo por ter recebido e terceiro, porque ele creu na palavra de Jesus. Diga comigo: creu na palavra de Jesus. Jesus disse e ele deu crédito. Jesus falou, ele ouviu, ele acreditou e ele tomou posse daquela palavra de vitória. Ele não, querido, ele não duvidou. Ele sequer conversou com Jesus: não, mas é melhor o Senhor ir lá. Não, quando Jesus falou, foi o suficiente para crer. Deixa eu te dizer, querido, quando Jesus falar, apenas creia, mas creia com todo o seu coração, porque algo extraordinário realmente já aconteceu e você vai viver as promessas e os milagres de Jesus. E a Bíblia diz que este homem, tomando esta posição, debaixo desta obediência em Jesus, porque ele creu, porque ele buscou, porque ele aceitou a palavra de Jesus, a Bíblia diz que ele volta para sua casa. Prega aí provavelmente alguns amigos e vão voltando para casa. Mas antes mesmo de chegar na sua casa, no meio do caminho, os que estavam lá atrás na casa dele, cuidando do filho, observando, dando suporte para este homem, vêm correndo de encontro a ele dizendo: olha, haja paz no seu coração, fique tranquilo, o seu filho está bem. Glória a Deus, queridos, que maravilha, que boa notícia. Alguém que estava aflito foi buscar a Jesus. Jesus libera uma palavra de vida, uma palavra de cura, uma palavra de vitória. Ele toma posse e ele volta para casa debaixo desta palavra. E ele agora vem tendo confirmações que no meio do caminho alguém procura, diga: olha, haja paz, o teu filho está bem, o seu filho está curado, o seu filho está vivo. Irmãos, imagina a correria que aconteceu naquele caminho. Eu não sei se ele estava de cavalo, de burro, de carroça, eu não sei como foi o negócio. Mas eu imagino a confusão, no bom sentido da palavra, a alegria que estourou no coração daquele homem voltando para sua casa. E queridos, imagina a festa. Agora olha o detalhe, ele chega e pergunta para os que estavam na casa: mas que hora foi essa? Qual foi o momento em que meu filho teve essa mudança, essa melhora? Qual foi o momento em que meu filho se levantou e reviveu? E eles então explicaram exatamente o horário, exatamente a hora. E ele diz: rapaz,
Esse rapaz é meu, tá? Mas olha, amados, este foi o horário exato em que Jesus disse para mim: volta para tua casa, porque o teu filho está são, teu filho está curado, teu filho está vivo. Amados, aquele homem, querido, ele encheu-se de temor. Este homem e aqueles que estavam com ele certamente encheram-se de alegria, porque ouviram e viram um filho que estava morto. Um pai em desespero que não foi buscar nos médicos, não foi buscar em outras pessoas, mas foi buscar em Jesus a cura para o seu filho. E ele teve convicção de que Jesus jamais iria, querido, barrá-lo. Jamais Jesus iria repreendê-lo, jamais Jesus iria resisti-lo. E ele foi em busca de Jesus. E a Bíblia diz, querido, que todo aquele que buscar ao Senhor, Jesus vai se permitir ser achado. Todo aquele que buscar, a porta vai se abrir. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Deus é bom demais, querido, isso alegra meu coração. Quantas pessoas neste tempo estão sofrendo, estão precisando ouvir de que Jesus está operando milagres na sua vida, na sua casa, na nossa igreja, querido, na sua igreja, meu irmão. Quantas coisas Deus está fazendo e vai fazer através do seu testemunho de vida, através, querido, de uma vida íntegra, santa, na dependência do Senhor, falando para as pessoas que Deus tem cuidado de você, que Deus tem curado você, tem curado a sua casa. Queridos, recentemente na minha casa, a Leia, o Asaf estiveram com Covid. Cada um reagiu de uma forma, mas o Asaf ficou muito ruim. O Asaf, querido, ficou numa situação em que nós chegamos a bater um certo desespero. E Deus estava ali no controle, Deus nos ajudou, nos auxiliou, colocando pessoas certas para nos orientar. Irmãs da igreja nos orientaram. Pastor Piva, que é um doutor, é um médico aqui em Ribeirão, nos ajudou de uma forma tão tremenda e maravilhosa, nos trouxe paz, porque tinha uma palavra no coração daquele médico, tinha uma palavra no coração daquele pastor, de que tudo estava no controle de Deus. E ele então não se apavorou, nós não nos apavoramos, mas nós confiamos no Senhor, e que aquele médico, aquele pastor, seria as mãos do Senhor para nos ajudar na vida do Asaf. Jesus, querido, veio através daquele homem. Jesus veio através da oração da igreja, Jesus veio através da oração da família, Jesus veio através da sua oração, Jesus foi buscado e Jesus se manifestou, trazendo cura para Leia, trazendo cura para o Asaf. E o Asaf foi restaurado por completo, querido. E nós precisamos testemunhar isso, de que Jesus continua curando hoje. Alguns podem falar, mas eu perdi minha família para Jesus, eu perdi minha família, alguém da minha família para o Covid, mas deixa eu te falar, querido, não duvide do poder de Deus. Não duvide da capacidade de Jesus de ter alcançado o seu familiar, ainda que ele não frequentava uma igreja, ainda que ele não teve a oportunidade de ir num culto, mas deixa eu te dizer, naquele momento de angústia você não estava lá, naquele momento de desespero você não estava lá, mas o Espírito Santo estava, Deus estava, e Deus estava ouvindo o clamor, talvez não da boca, mas do coração do seu amado, da sua amada, de algum ente querido seu que partiu. Deixa eu te dizer, querido, ele está com o Senhor. Eu quero declarar esta palavra de confiança e de fé, de que ele está ou ela está na presença do Senhor, descansando na presença do nosso Deus. Sabe, amados, nós temos aí pela Bíblia testemunhos de aquele homem que estava crucificado ao lado de Jesus. Um deles negou a Jesus, zombou a Jesus, mas o outro disse: não, eu creio, Senhor, onde tu fores, me leve também, me leve para o paraíso. Ele creu, querido, que quem deveria estar na cruz era ele, não Jesus. Então ele aceita aquela proposta e ele pede para Jesus, e Jesus diz para ele: olha, você não vai ter tempo de ir para a igreja, você não vai ter tempo de se batizar, você não vai ter tempo de fazer um discipulado, mas olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Creia nisso. Eu liberei esta palavra também em algum vídeo anterior, porque eu creio no meu coração, queridos. Não podemos julgar, não podemos falar das pessoas, mas podemos testemunhar o poder de Deus. Você pode testemunhar o poder de Deus, e aqui nós vemos a manifestação do poder de Deus. As pessoas falaram do milagre de Jesus, aquele homem ouviu e ele creu, e ele foi atrás de Jesus, e ele teve a sua bênção alcançada, e ele agora volta para casa, toda a sua casa, todos os amigos, familiares, viram, perceberam, estavam envolvidos naquela manifestação de graça, de amor, de bondade, de favor de Jesus. Eles não mereciam, mas Jesus resolveu dar, Jesus resolveu abençoar de graça. E a Bíblia diz, queridos, porque eles creram, porque eles, querido, ouviram a voz de Jesus, porque eles viram, testemunharam a manifestação do poder de Jesus.
A Bíblia diz que eles creram em Jesus. Sabe o que é isso? Eles entregaram as suas vidas para Jesus. Sabe o que é isso? Eles se tornaram família de Deus. Sabe o que é isso? Eles tiveram os seus nomes e têm os seus nomes escritos no livro da vida, porque eles creram em Jesus Cristo. Olha que obra tremenda e maravilhosa. Eles creram, toda a família do oficial. Eu não sei quantas pessoas fizeram parte dessa história, mas eu creio que muitas pessoas ficaram sabendo da história deste homem, deste centurião. Ficaram sabendo da história que seu filho foi curado por Jesus. Ele recebeu um milagre. Imagina, querido, quantas pessoas entregaram suas vidas para Jesus através do testemunho deste centurião. Quantas pessoas, querido, neste momento, hoje, que estão vivendo, eles também podem ouvir a respeito da vida de Jesus, dos milagres de Jesus, através de você. Você é um testemunho vivo de Jesus. Um dia você andava na prática do pecado como eu. Um dia, querido, nós andávamos na prática do erro e achávamos que estávamos certos. E achávamos que quando morrêssemos iríamos para o céu. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós éramos enganados, nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos do mundo, nós éramos escravos do diabo, mas Jesus se revelou a nós. Um dia alguém testemunhou de Jesus, um dia alguém nos convidou para ir a algum lugar, ouvir falar de Jesus. Um dia alguém disse que nós estávamos debaixo de uma oração de alguém. E quando nós demos crédito à oração, quando nós decidimos ir um dia, determinado dia na igreja e ouvir uma pregação do Evangelho, quando nós decidimos um dia abrir mão do nosso coração duro, da nossa vida gananciosa, da nossa vida hipócrita e resolvemos buscar a Deus, neste tempo, neste dia, neste momento, aconteceu o maior milagre de Jesus na nossa vida, que Ele nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça. E o Senhor nos ganhou para Ele. Em João capítulo 15 diz que não fomos nós quem escolhemos a Deus, foi o Senhor que nos escolheu a nós. E nos escolheu agora para que nós venhamos a dar frutos. Deixa eu te dizer, fomos ganhos, conquistados, temos a experiência com Deus. Conte essa experiência, testemunhe essa experiência, compartilhe com alguém que você sabe que precisa urgentemente, querido, conhecer ao Senhor. Alguém que tem um ente querido no hospital, alguém que está passando talvez em casa por algum tipo de enfermidade, por algum tipo de problema. Jesus é a saída, Jesus é a luz para este mundo, Jesus é o sal para esta terra. Querido, Jesus é o pão vivo que desceu do céu para trazer alimento para os fracos. A Bíblia diz que Jesus não veio para os sãos, Jesus não veio para aquele que não precisa, Jesus veio para aqueles que precisam de um milagre, para aqueles que precisam, querido, arrepender-se da sua vida de pecado. Foi para esses que Jesus veio e está disponível. E todo aquele que nele crê, todo aquele que crê no sacrifício na cruz do Calvário, será salvo, será transformado, será curado. E a Bíblia diz que Jesus é a vida e a ressurreição, que ainda que esteja morto, viverá. Esta é a palavra de Deus. Jesus diz, olha, como é que vão crer se não há quem pregue, quem testemunhe? Jesus diz, vocês vieram aqui, mas vocês só vão crer em mim se vocês me verem fazendo um milagre. Vocês só vão crer em mim se vocês verem eu manifestar cura na vida de vocês, dos seus familiares, dos seus filhos, de quem for. E graças a Deus por isso, aqueles homens creram, deram crédito e abriram os seus ouvidos e abriram o coração para ouvir o que Jesus tinha para dizer. E graças a Deus por isso, eles foram humildes para reconhecer que Jesus era suficiente e poderoso para trazer cura na vida do seu filho. E eles receberam a sua bênção. Eu quero orar por você, quero orar com você, quero orar junto com você, para que Deus possa visitar a nossa nação, para que Deus possa visitar as famílias da nossa nação e eles venham ter a oportunidade de ouvirem de quem é Jesus, ouvirem quem é Jesus, ouvirem as suas obras, o que Jesus fez, o que Ele está fazendo hoje, o que Ele pode fazer na vida dessas pessoas ainda hoje. Fecha os teus olhos, abaixa a sua cabeça em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, graças te damos, Pai, por este dia tão precioso e maravilhoso, por esta palavra, Pai, tão poderosa, onde Jesus nos convoca e nos ensina, Pai amado, nos ensina a testemunharmos quem Ele é,
o seu amor, a sua santidade, a sua grandeza, a sua obra redentora na cruz do Calvário e aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, o milagre que o Senhor operou em nós, perdoando os nossos pecados, curando as nossas enfermidades, quebrando a maldição que era sobre nós, que era sobre a vida, Pai amado, de cada pessoa que está aqui participando conosco neste vídeo, Pai. Eu te peço de uma forma, Pai amado, especial e humildemente, Pai, entramos em Tua presença, como aquele homem foi até o Senhor, confiando, nós também vamos diante do Senhor, Pai, confiando. E Pai, nós queremos falar ao Senhor, visite os hospitais nesta hora, Pai. Visite ali os leitos de UTIs, entre ali, Pai amado, naqueles leitos, Pai, do hospital, nos corredores, nas enfermarias. Entra, Pai amado, onde estiver ali, Pai, uma equipe médica, os médicos, auxiliares, enfermeiros, trazendo cura para cada um deles, principalmente para os enfermos, os pacientes que ali estão, não apenas do Covid, mas de toda e qualquer enfermidade. Senhor, venha cessar no nosso país, venha cessar a mortandade, venha cessar o avanço da pandemia. Pai, nós clamamos em nome de Jesus. Assim como aquele homem creu que o Senhor era suficiente, nós também cremos. E nós queremos testemunhar a obra que o Senhor fez, os milagres que o Senhor fez e tem feito hoje nas nossas vidas, Pai. E nós vamos ouvir testemunhos de milagres que o Senhor está operando exatamente agora, quando estas pessoas estão ouvindo este vídeo, assistindo o vídeo. E eu não sei até onde este vídeo vai chegar, mas cada lar que ouvir esta oração, esta mensagem, Pai, eu declaro como Jesus disse, vá para casa, o seu filho está curado, o seu filho está vivo. Eu declaro a sua casa, meu irmão, minha irmã, sua casa está sarada, sua casa está curada. Eu declaro o Brasil está sarado, o Brasil está curado. Profeticamente eu declaro a palavra de Deus. Eu confio no Senhor, ó Pai. Deus, eu quero te agradecer pela resposta de oração, porque eu sei que o Senhor já respondeu. Assim como aquele homem creu e voltou para casa e viu, Pai amado, a boa notícia de que o filho estava curado, assim nós também cremos, Pai. Voltaremos para casa já dando glória a Deus, porque sabemos que o Senhor já curou, já operou milagres e já salvou muitas vidas para louvor da Tua glória. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, obrigado por estar conosco. E por favor, compartilhe esta palavra com um amigo, com alguém que você sabe que precisa ouvir esta mensagem. Certamente, queridos, eles vão ouvir falar de Jesus, vão buscar a face do Senhor e vão ter a maior das suas experiências, a salvação e a cura, a libertação, aquilo que eles precisam para as suas vidas, principalmente a salvação eterna. Amém? Deus abençoe você, beijo no seu coração e até a próxima, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem com Deus.